Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero começar com uma pergunta bem direta. Você já sentiu que não é bom o suficiente? Já teve aquela sensação de que tudo o que você faz parece menor, menos importante do que o que os outros fazem? Esse sentimento, que aperta o peito e nos deixa para baixo, é um sinal clássico de insegurança. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Como a insegurança afeta a nossa vida e, mais importante, como podemos desenvolver mais autoconfiança para virar esse jogo. Fique comigo, porque vamos explorar estratégias práticas para você superar esses medos e começar a acreditar mais no seu potencial. Vamos começar entendendo o que é o oposto da insegurança: a autoconfiança. De forma bem simples, autoconfiança é acreditar na sua própria capacidade de tomar decisões, de agir e de realizar seus planos. É aquela voz interna que diz: vai lá, você consegue. E se não conseguir de primeira, você aprende e tenta de novo. Sem ela, a vida simplesmente trava. A gente fica paralisado, com medo enorme de escolher um caminho, de dar o próximo passo, seja na carreira, nos relacionamentos ou em qualquer outra área. A autoconfiança não é sobre ser perfeito ou nunca errar, mas sim sobre confiar que você tem os recursos internos para lidar com o que vier pela frente. Agora, vamos falar sobre a insegurança. A insegurança é um estado emocional profundamente ligado a um sentimento de inferioridade, de não ser bom o bastante. Sabe como isso funciona na prática? Uma pessoa insegura olha para os outros e o pensamento automático é quase sempre o mesmo: eles são melhores do que eu, eles são mais inteligentes, eles têm mais sorte. Essa comparação constante mina a autoestima e cria um ciclo vicioso. Por se sentir inferior, a pessoa evita agir, evita se expor e, consequentemente, perde oportunidades de provar a si mesma que é capaz. É um sentimento que nos isola e nos impede de brilhar. Mas como a gente reconhece uma pessoa insegura? Às vezes, as características são bem sutis. Vou listar algumas de forma dinâmica, com exemplos do dia a dia, e veja se você se identifica. Primeiro, o perfeccionismo. A pessoa insegura tem tanto medo de errar que fica revisando o mesmo trabalho dezenas de vezes, ou nem começa um projeto por achar que nunca vai ficar perfeito. Depois, vem a comparação constante, que já falamos. Ela está sempre olhando a grama do vizinho e achando que é mais verde, se colocando para baixo. Outro ponto é a baixa autoestima, que se manifesta como uma crítica interna muito severa. Qualquer pequeno erro vira uma catástrofe na mente dela. Existe também o medo da rejeição, que faz com que ela evite expor suas ideias numa reunião ou dar sua opinião num grupo de amigos. Ela tem uma necessidade enorme de reconhecimento externo. Precisa que os outros validem suas escolhas e suas conquistas o tempo todo. Por isso, também tem muita dificuldade em lidar com críticas. Qualquer feedback negativo é visto como um ataque pessoal. E curiosamente, algumas pessoas inseguras fazem o contrário. Elas exibem suas conquistas de forma exagerada, quase como uma tentativa de convencer a si mesmas e aos outros de que são boas o suficiente para disfarçar a insegurança que sentem por dentro. Mas de onde vem essa insegurança toda? Muitas vezes, as raízes estão lá na nossa infância e adolescência. Pais muito críticos, que sempre apontavam os erros e raramente elogiavam, podem ter plantado essa semente. Ou o contrário, pais superprotetores, que não davam espaço para a criança tomar suas próprias decisões e aprender com os próprios erros. A falta de autonomia nessas fases da vida é um fator crucial. Além disso, traumas e experiências negativas, como bullying na escola ou um relacionamento abusivo, podem destruir a confiança que uma pessoa tem em si mesma. A verdade é que muitos de nós crescemos ouvindo, de uma forma ou de outra, que não éramos bons o suficiente, que precisávamos ser diferentes para sermos aceitos. E isso, sem dúvida, deixa marcas profundas que carregamos para a vida adulta. E quais são os efeitos práticos da insegurança no nosso dia a dia? O primeiro e mais óbvio é a paralisação. A pessoa simplesmente não consegue fazer escolhas, desde as pequenas, como que roupa usar, até as grandes, como mudar de carreira. A autoimagem fica completamente fragilizada. Ela se olha no espelho e só vê defeitos. Outro efeito devastador é a autossabotagem. Inconscientemente, a pessoa cria obstáculos para si mesma, porque no fundo, ela não acredita que merece o sucesso ou a felicidade. E, claro, o medo de tentar coisas novas. Quantas vezes você deixou de se inscrever para aquela vaga de emprego dos sonhos porque achou que seu currículo não era bom o suficiente? Ou deixou de começar um relacionamento por medo de não ser interessante bastante?
Ou até mesmo adiou aquela viagem por se sentir incapaz de se virar sozinho? A insegurança rouba nossas experiências e limita nosso mundo. A boa notícia é que podemos enfrentar a insegurança. Não é um caminho fácil, mas é totalmente possível. A primeira estratégia prática é a reestruturação dos seus pensamentos. Você precisa começar a identificar suas crenças negativas e desafiá-las. Por exemplo, se o pensamento "eu nunca consigo fazer nada certo" aparecer, pare e questione: isso é 100% verdade? Não houve nada na minha vida que eu fiz bem? Então, substitua por algo mais realista e positivo, como: eu já conquistei várias coisas importantes, e mesmo quando erro, eu aprendo. Uma ótima ferramenta para isso é escrever listas. Faça uma lista das suas crenças limitantes, para ter clareza do que te trava. E, ao lado, faça uma lista ainda maior, de todas as suas qualidades, habilidades e conquistas, por menores que pareçam. Isso te ajuda a focar no que você tem de bom. O autoconhecimento é fundamental nesse processo. Reconheça seus pontos fortes, mas também seus pontos fracos, sem julgamento. Outra dica de ouro é assumir pequenos desafios. Comece com algo que te dá um friozinho na barriga, mas que você sabe que consegue fazer. Cada pequena vitória vai fortalecendo sua confiança, passo a passo. E, por favor, aceite os erros. Todo mundo erra. O erro não te define, ele é apenas parte do processo de crescimento. E, claro, se você sentir que está muito difícil fazer isso sozinho, busque psicoterapia. Um profissional pode te dar o apoio e as ferramentas certas para reestruturar esses padrões de pensamento de forma muito mais profunda e eficaz. É importante a gente entender também o papel do medo em tudo isso. O medo não é nosso inimigo. Ele tem uma função protetora essencial. É o medo que nos impede de atravessar a rua sem olhar ou de pular de um lugar muito alto. Ele nos protege de riscos desnecessários. O problema é quando esse medo cresce demais e começa a nos paralisar. Ele deixa de ser um protetor e se torna um carcereiro. É esse medo excessivo, alimentado pela insegurança, que pode nos impedir de viver experiências transformadoras, de conhecer pessoas incríveis e de alcançar nosso verdadeiro potencial. O segredo é aprender a diferenciar o medo protetor do medo paralisante. Para encerrar, quero deixar uma mensagem final para você. A sua autoconfiança não é algo fixo, que você tem ou não tem. Ela depende diretamente daquilo que você escolhe alimentar dentro da sua mente todos os dias. Todos nós, sem exceção, temos o poder de mudar nossas crenças negativas e de fortalecer a nossa autoestima. É um trabalho diário, de autocompaixão e persistência. A psicoterapia é um recurso extremamente valioso e poderoso nesse caminho, um investimento em você e na sua qualidade de vida. Se você sente que a insegurança tem atrapalhado sua vida, considere buscar ajuda profissional. Não há vergonha nenhuma em pedir ajuda para se tornar a sua melhor versão. Aqui no canal, vamos continuar trazendo conteúdos que fortalecem a sua saúde emocional. @psicoterapia ressignificar Sinara Barbosa e Evandro Ferreira. Se este vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva, curta e compartilhe com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir essa mensagem. Muito obrigado por me acompanhar até aqui e até a próxima.